Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar rapidamente tudo o que vocês precisam saber a respeito da membrana plasmática. Essa membrana aqui está presente em todas as células que existem, tá bom? A principal função dela, gente, é de início então delimitar o espaço da célula. A membrana plasmática, gente, ela determina o que entra e o que sai da célula, ou seja, ela regula o fluxo de substâncias para dentro e para fora, como por exemplo, glicose, íon sódio e íon potássio. Só que a única coisa que ela não consegue controlar a entrada e saída é a da água. Tá? A água ela entra e sai da célula independente da vontade da membrana plasmática. Então, em decorrência disso, a gente fala que a membrana plasmática ela é semipermeável ou ela tem permeabilidade seletiva. Ou seja, ela controla tudo que entra e que sai da célula, exceto a molécula de água. Outra coisa, a membrana plasmática, gente, ela é extremamente pequena, extremamente fininha. Então ela é vista apenas em microscópio eletrônico. Microscópio óptico, aqueles que a gente põe o olho lá, né, igual um binóculo simples que tem em qualquer laboratório, a gente não consegue visualizar essa membrana. A estrutura da membrana plasmática, gente, é de natureza fosfolipoproteica. Ou seja, ela é composta de fosfatos, que aqui estão representados por essas bolinhas, que ficam tanto na borda externa quanto interna da célula. Ela é de natureza lipídica, porque a membrana possui dois filetezinhos de ácidos graxos, duas moléculas de ácidos graxos que estão diretamente ligadas aos fosfatos. E o conjunto de fosfato e dois ácidos graxos é denominado fosfolipídio. Então a membrana ela é composta de duas camadas de fosfolipídios que ficam posicionadas de maneira inversa, né, estão de ponta cabeça aqui. E além disso, a membrana é composta de diversas proteínas inseridas nesses fosfolipídios. Existem proteínas que ficam apenas do lado interno da célula, outras do lado externo, e as mais importantes aqui para a gente são as proteínas transmembranas. São aquelas que atravessam inteiramente a membrana plasmática. E essas proteínas aqui, gente, elas que determinam o que entra e o que sai da célula. Então elas funcionam como canais para entrada e saída de substâncias, como por exemplo a glicose. Para a glicose entrar na célula, ela tem que atravessar esses canaizinhos aqui. A íon sódio e íon potássio, que a gente estuda lá quando a gente vê neurônios, existem canaizinhos específicos para entrada e saída desses íons. Para finalizar aqui, a parte inorgânica da membrana plasmática, ou seja, esses fosfatos, pelo fato de eles serem de natureza iônica, eles são hidrofílicos, tá bom? Ou seja, eles possuem uma natureza polar. Já os lipídios, né, os ácidos graxos, por eles não serem compatíveis com a água, eles são chamados de hidrofóbicos, ou seja, região apolar. As proteínas da membrana e os fosfolipídios, eles não são estáticos, ou seja, eles não ficam travados na membrana. Eles possuem uma mobilidade. Então, esses canais aqui, eles ficam passeando ao redor da membrana, eles conseguem se movimentar. Isso a gente denomina de fluidez da membrana plasmática. E para a gente encerrar aqui quanto à estrutura da membrana plasmática, além de ela possuir os fosfatos, que ficam na borda da membrana, os ácidos graxos que ficam internamente aqui na membrana plasmática e as proteínas que ficam dispersas ao longo da membrana, a membrana plasmática possui também moléculas de reconhecimento celular. Ou seja, são moléculas que revestem externamente a membrana plasmática, elas ficam para fora aqui da membrana. E essas moléculas, elas estão vinculadas ao sistema imunológico. Os glóbulos brancos, eles estão, gente, constantemente rodeando as células do nosso corpo, ver se encontra algo diferente. Se o sistema imunológico encontra uma célula que é diferente daquela que compõe o organismo, ele entende como um inimigo e ataca. E o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês está relacionado à nossa tipagem sanguínea, ao sistema ABO. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, aquelas moléculas relacionadas ao transporte de gases respiratórios do sangue, elas possuem em volta das suas células carboidratos de reconhecimento celular. Eles são o N-acetilgalactosamina e a galactose. Como esses nomes aqui são meio complexos, a gente reduziu eles para A e B. Ou seja, a pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela possui apenas esse carboidrato A disperso externamente na sua membrana. As pessoas que são do tipo sanguíneo B possuem os carboidratos B na sua membrana.
Já quem é tipo sanguíneo AB possui os dois, e quem não tem nenhum, ou seja, quem não tem nada de identificação, é o tipo sanguíneo O. Então esses glicocálix estão relacionados sempre com a função de reconhecimento celular e vinculados ao sistema imunológico. O sistema imunológico, gente, ele sempre ataca aquilo que ele não conhece. Então, uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, ele pode receber um sangue A, porque o sistema imunológico conhece esses carboidratos A de membrana. Agora, se ela recebe um sangue tipo B ou AB, pelo fato de possuir um outro carboidrato de membrana diferente daquilo que o sistema conhece, ele rejeita e ataca. Então vai dar uma incompatibilidade. É a mesma coisa que acontece com as incompatibilidades de transplante de órgãos. E para a gente encerrar o nosso vídeo aqui, eu trouxe duas questões a respeito da estrutura da membrana plasmática. Essa primeira aqui, gente, caiu na UniOeste, lá no Paraná, no ano de 2000, na época que eu ainda prestava vestibular. Só que essa questão aqui é tão boa que eu sempre coloco ela nas provas que eu aplico por aí. Então eu sugiro que vocês pausem o vídeo, resolvam a questão tranquilamente aí, né, e depois acompanhem a explicação que eu vou tentar ser bem rápido aqui. Então vamos lá. Aqui está a membrana plasmática e os números que estão apontados aqui já vou trazer para vocês. Ó. 1 é o fosfato, que é a parte hidrofílica da membrana. 2, ácidos graxos, a parte hidrofóbica. 3 e 5 são proteínas de membrana, só que a 3 aqui é a proteína transmembrana, né? Ela atravessa totalmente a membrana plasmática. E o 4 é o glicocálix. Então vamos aqui para os itens. Item 1. O número 1 indica a parte hidrofóbica? Não, uma parte hidrofílica, está errado. Item 2. O número 2 indica as proteínas? Não, o número 2 indica os ácidos graxos. Item 4. O número 3 indica uma proteína que facilita a passagem de íons pela membrana. Tá certo, né? 3 é uma proteína transmembrana. Pelo fato dela atravessar totalmente a membrana plasmática, ela consegue jogar coisas para dentro e fora da célula. Item 8. O número 4 indica uma molécula de glicídio que faz parte do glicocálix. Tá certo isso daqui. O glicocálix, gente, passei aqui para vocês aqui atrás. Ele é composto de moléculas de natureza de carboidratos, proteínas e lipídios, tá bom? Glicídio é apenas um nome antigo aí para os grupos dos carboidratos, então está correto. Item 16. O número 5 indica uma proteína que dificulta a passagem de gases pela membrana? Não, não faz sentido isso daqui. E 32, os números 1 e 2 indicam as regiões hidrofílica e hidrofóbica da membrana plasmática? Sim, né? Está correto isso daqui. Então, itens corretos são 4, 8 e 32. E essa outra questão aqui, gente, que caiu no Enem não faz muito tempo, né? Ela não é o difícil, ela só parece ser difícil. Então, dê uma lida nela aí, né, no texto, na figura aqui, e tenta interpretar. Bom, o que está acontecendo aqui? Ele diz no texto que o professor está tentando explicar a propriedade da membrana plasmática e que foi feito um experimento na qual juntou-se duas células, uma célula humana e uma célula de camundongo. Então tem aqui a etapa 1, no qual juntou as duas células, etapa 3 e etapa 4. Ele disse aqui que houve uma mudança da etapa 3 e da etapa 4 a respeito das proteínas que estão ao redor da membrana plasmática. Veja bem, gente, a célula do camundongo tem essas proteínas azuis aqui. A da célula humana tem essas proteínas verdes. A hora que juntou, do camundongo ficou tudo de um lado e da célula humana do outro. Ao final do experimento, ou seja, da passagem 3 para 4, essas proteínas aqui, elas todas mudaram de posições, ficou uma ao lado da outra. Por que isso daqui aconteceu? É que o seguinte, lembra aqui, a membrana plasmática, gente, ela não é estática. Ou seja, as proteínas elas conseguem se locomover ao longo da membrana plasmática, o que a gente chama de fluidez da membrana. Então, a alternativa correta é a letra A. As proteínas se movimentam livremente ao longo da bicamada de fosfolipídios. E aquela coisinha, gente, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo para dar visibilidade ao canal, que esses vídeos aqui dão um trabalho do caramba.